Bom dia, irmãos, pais. Vamos colocar de pé para a gente orar? Senhor Deus, te damos graças, Senhor, por essa manhã, na Tua presença. Te peço que Tu abençoe aqueles nossos irmãos que estão a caminho. Obrigado por nós que já chegamos aqui, porque até aqui Tu nos guardou, Senhor Deus. Te peço que Tu nos ensines, Senhor Deus, a Tua palavra, que saiamos aqui, Senhor Deus, melhores, Senhor Deus, mais conhecedores dos Teus ensinamentos. Te peço que mais uma vez, ó Deus, Tu fales aos nossos corações, nos ensinando aquilo que precisamos aprender, Senhor Deus. Obrigado por tudo, perdoa as nossas falhas, Senhor Deus, alguma ação, pensamento, Deus, palavra que não tem Te agradado. Deus, nos perdoe e nos ensina a caminhar, Senhor. Essa é a oração que Te faço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, irmãos. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos, tá? Não sei se tem alguém aqui que está vindo a primeira vez na nossa EBA, Escola Bíblica Atitude. Tá? Nós estamos seguindo aquela série, o nome da série é O Verbo de Eternidade a Eternidade, tá? A gente tem seguido as aulas na sequência, falando de Jesus desde antes dos tempos até a eternidade, né? Após o final dos tempos. E hoje nós vamos falar sobre os anos ocultos. Por que anos ocultos? A gente percebe que Jesus tem um ministério muito característico. Nós sabemos muitas coisas que Jesus fez a partir dos evangelhos, mas as escrituras sagradas, elas não relatam muitas coisas sobre a infância de Jesus Cristo. Nós temos alguns pequenos detalhes, né, e alguns apontamentos que levam a gente a entender algumas coisas da infância dele, que é o que a gente vai abordar aqui. E temos também livros apócrifos, né, livros que não estão no cânon bíblico e que a gente vai falar sobre eles também. Eu quero que os irmãos conheçam, tá? Não precisa acreditar neles, a gente vai até abordar esse assunto. Teve até uma aula que algum irmão perguntou com relação aos livros apócrifos, né, que a gente falou na aula sobre o período intertestamentário, que alguns livros apócrifos foram escritos. E um dos conselhos que nós demos, antes de mergulhar nesse tipo de escritura, é bom se fortalecer nas escrituras sagradas, porque alguns ensinamentos desses livros podem corromper um pouquinho a nossa sã doutrina, tá certo? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses livros. Mas eu me vejo na obrigação de pelo menos apresentar esses livros aqui, porque eles falam de Jesus, os irmãos vão se deparar com isso. Existem filmes que utilizam esses escritos como fundamento, como base. Então, de repente, os irmãos estão vendo lá um filme que está falando sobre a infância de Jesus. A gente precisa saber separar o que está nas escrituras, o que não está, por que esses textos foram retirados. A gente vai falar tudo isso. Mas, a título de curiosidade, também é bastante interessante, né? Ver que o pessoal ficava escrevendo acerca de Jesus lá nos primeiros séculos. Tá bom? Mas o importante é a gente focar no que está na Bíblia Sagrada, nas escrituras. Não pode sair daquilo ali, tá certo? Aquilo ali a gente tem certeza que está inspirado. Amém? Tranquilo? Estamos na aula 5, tá? Que na verdade é a 6ª aula, né? Nós começamos na aula 0. Então a gente está aí na metade do caminho dessa série. Como nós falamos na primeira aula, depois a gente vai entrar com material que vem lá da sede, da Igreja Batista lá da Barra da Tijuca. Eles têm material padrão lá para a gente seguir no próximo semestre. Tá bom? Só para a gente se situar aí. O objetivo da nossa aula hoje, meus irmãos, nós vamos apresentar a humanidade plena de Jesus Cristo. E vai ver que ele foi uma criança que cresceu, né, teve a evolução dele em termos de estatura, de sabedoria, né, de graça. Então ele teve uma evolução humana, naturalmente, como uma pessoa, mas tinha também a natureza divina dele, né? A gente costuma falar didaticamente, né, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Isso na matemática fica um pouco complicado da gente entender, mas ele tinha todas as prerrogativas divinas e também tinha todas as prerrogativas humanas também na sua natureza aqui na Terra, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre o crescimento dele em Nazaré. Não sei se os irmãos vão lembrar das aulas anteriores, né, que em determinado momento, depois da fuga para o Egito, ele vai para Nazaré e ele já está um pouquinho crescidinho ali. Então, naquele período lá, ele tem a infância, né, retratada nessa localização. Eu não botei mapa na aula de hoje, mas os irmãos vão lembrar do mapa que eu coloquei. Nazaré fica lá em cima, na região da Galileia, né? A gente tinha embaixo ali
tentar fazer um esboço aqui, mais ou menos, tá? Imagina que esse lado, não está escrevendo agora, tá? Imagina que isso aqui é o mar Mediterrâneo, tá? Essa parte aqui toda. Aí a gente tem aqui mais ou menos território aqui da Judéia, a Jerusalém e Belém ficam aqui, um pertinho do outro. Aí aqui em cima fica a Galileia, aí tem o mar da Galileia aqui, mas Nazaré vai ficar mais ou menos aqui, tá? Só para a gente se situar. E dentro do mapa, essa partezinha, dentro do mapa mundi, né? Aqui para baixo a gente vai ter a África, tá? Que na época não tinha essa configuração, e para cá a gente vai ter o que hoje é a Europa, tá bom? Só para a gente se localizar aí de onde as coisas estavam acontecendo. Quando ele sai do Egito aqui, na África, opa, passando dado aqui. Ele vem por aqui e vai lá para Nazaré, onde a gente vai ter ali a boa parte da infância dele. Tranquilo? Todo mundo consegue entender esse esboço que eu fiz, né? Tranquilo? Então vamos seguir. Vamos falar um pouquinho sobre discernimento bíblico, né? A inteligência que Jesus tinha, a sabedoria, o conhecimento que ele tinha acerca das escrituras sagradas, que à época, né, se referia aos textos que hoje nós temos no Antigo Testamento. Então ele tinha capacidade de debater, questionar, conversar com os mestres da época, mesmo sendo criança. Isso está registrado. Estão entre as poucas coisas que se fala na Bíblia sobre a infância dele, vamos falar sobre isso. E os textos apócrifos, né, como eu falei para os irmãos, nós vamos apresentar o conteúdo deles. Depois também eu coloquei os slides separados só para mostrar por que esses livros foram retirados ou não foram aceitos, né, no cânon bíblico, tá? Nosso sumário vai ser basicamente a infância na Bíblia e a infância fora da Bíblia, porque isso que é importante, saber separar o que está na Bíblia sobre a infância de Jesus Cristo e o que está fora da Bíblia. Sabendo distinguir isso, a gente evita aí estar aprendendo coisas que não são textos inspirados por Deus. Aí dentro desses tópicos a gente vai ter outros subtópicos. Então vamos lá, nós vamos ter um texto base aqui para a gente pensar um pouco, né? Eu diria que esse versículo ele retrata bem toda a aula de hoje. Então o que a gente tem aqui? Lucas capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Botei esse mesmo texto ali em grego ali embaixo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui antes da gente falar sobre essas questões gregas. Eu queria que só que os irmãos tivessem um pouquinho de sensibilidade para a nossa intenção de estar trazendo algumas vezes alguns ensinamentos gregos e hebraicos, tá? Isso não tem qualquer conotação, está falando lá para mostrar que sabe grego, que sabe hebraico. Isso não faz nem sentido porque eu não sei, tá? Se aparecer um cara da Grécia aqui para conversar comigo, não vai ter comunicação. Mas a gente no seminário aprende essa ferramenta porque ela ajuda a gente a mergulhar no sentido original da palavra. A gente consegue tirar grandes ensinamentos que não conseguem ser transmitidos quando a gente tem a transição de línguas, né? Às vezes um texto está numa palavra, a gente falta essa palavra na língua portuguesa, aí o tradutor faz a melhor coisa possível ali para se aproximar. Aí quando a gente vai no grego, vai no hebraico, a gente consegue entender a profundidade do texto, que outrora foi possível para o cara traduzir literalmente para a língua portuguesa. E os irmãos vão sentir isso. Então por que eu estou falando isso, abrindo esse parênteses? Porque a nossa intenção aqui, a minha intenção aqui dando as aulas, o pastor mesmo, que a gente já conversou muito sobre essas aulas, a nossa intenção principal aqui não é ensinar a Bíblia para os irmãos, tá? Eu sei que isso pode parecer, né? Pode estar muito claro, não, está ensinando a Bíblia, a intenção é ensinar a Bíblia. Não é. A nossa intenção principal aqui é despertar nos irmãos o interesse em estudar a Bíblia. Porque pensa comigo, a diferença dessas duas coisas que eu falei. Se o nosso objetivo principal fosse eu ensinar a Bíblia para os irmãos, imagina o crescimento de vocês ao longo de 10, 20 anos. O crescimento vai ser pequenininho. E se encontra uma vez na semana aqui. Agora, se a gente conseguir atingir o nosso objetivo de incentivar os irmãos, estimular os irmãos para buscarem conhecimento das Escrituras, o crescimento, né, em termos de conhecimento da palavra vai ser exponencial. Daqui a 10, 20 anos, os irmãos estão lá mergulhando nas Escrituras, buscando grego, buscando hebraico, buscando um monte de conhecimento. Daqui a 10, 20 anos nós vamos estar realmente vivendo aquele avivamento que a gente tanto tem sonhado aqui na nossa região. Tá certo, meu irmão? Então eu preciso que a gente saiba separar por que eu estou trazendo esse material, às vezes buscando essas línguas, que é para a gente, isso estimula, a gente começa a ver, pô, espera aí, tem mais coisa além daquilo que eu estou acostumado a ler.
Tá certo? Então vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho. Isso aqui é só um texto base, tá? Tem muitas outras coisas para a gente ler hoje. Eu só preciso do meu celular aqui para controlar o horário, que eu já começou um pouquinho tarde, por conta do problema técnico que a gente teve. Mas amém, temos bastante tempo. Esse texto diz o seguinte: crescia Jesus. Olha só como é que é interessante. A gente tem um ditado popular muito interessante que fala assim: a pessoa fala uma coisa que a gente não entendeu, fala, pô, tá falando grego comigo? Já escutaram isso? Isso dá uma descredibilizada na palavra do grego. Cara, grego é uma palavra, um negócio complicado, é difícil de entender. Mas olha só, vamos fazer um teste aqui. Eu destaquei algumas palavras aqui, ó, por exemplo, essa aqui. Alguém consegue me dizer o que é isso? Eu acho que algum irmão vai conseguir identificar essa palavra. Lembrando, isso aqui, isso aqui é o que está aqui. É só olhar lá em cima e ele diz que palavra é essa. Faz uma forcinha. Quase, está perto. Não, é uma palavra só que está lá em cima e está aqui embaixo. Olha para a palavra em grego e tenta identificar o que está lá em cima. Jesus, caraca, vários falaram aqui, rolou um azeite múltiplo aqui, que vários falaram junto. Vocês conseguiram identificar? Eu nem ensinei nada, eu não expliquei nada, mas não consegui identificar que é a palavra Jesus ali. Talvez alguns olharam sus no final, o início da palavra é complicado, porque tem a letrinha diferente, mas o sus identificou, e provavelmente alguns avançaram e viram que lá no texto português está invertido. Enquanto lá está crescia Jesus, aqui está Jesus crescia. Alguns devem ter avançado nessa gramática aí, tá certo? Mas por que eu estou mostrando isso para os irmãos? Não é esse mistério todo grego, não, tranquilo, tem muita coisa parecida, muita coisa semelhante. E nessa brincadeira de localizar as palavras, a gente, com um comentário bíblico ou com uma gramática grega, hebraica, a gente vai conseguir encontrar muita coisa legal. Então aqui é exatamente Jesus, tá? Aqui é difícil de ver a bolinha pra caraca. Aqui. Então aqui a gente tem exatamente Jesus. Aí sobrou essa palavra crescia, porque vem depois. Isso aqui é o ele, tá? Vai aparecer várias vezes. Você vê lá que tem e lá em cima. Aqui, ó, tem o e aqui. Aí aparece o e aqui de novo. É o e aqui. E tem um outro e aqui. Vai aparecer igualzinho aqui, ó. Cai aqui. Cadê o outro? Cai. Não sei se eu pulei algum. Aqui outro cai aqui. Oi? E aqui, isso aqui embaixo. 4. Beleza? Isso aqui é só o e. Tá uma conjunçãozinha lá. Aí a gente vem ali, proecopten. A gente tem aqui o proecopten, que é essa palavrinha aqui, que vai ser o crescia aqui, só está invertido. Tá? Aí qual a primeira curiosidade aqui para a gente entender? A gente traduziu o português como crescia, certo? Crescia, dá a entender, com um negócio de aumento de tamanho. E faz muito sentido para a língua portuguesa, a gente consegue entender o versículo dessa forma. Mas essa palavra grega ali, ela tem um sentido mais tradicional de avançar, de abrir caminho. A ideia original do texto é como se Jesus fosse abrindo caminho e avançando em sabedoria, em estatura, que a estatura eu vou explicar daqui a pouco também, e em graça. Ele estava avançando nisso, não necessariamente um aumento de volume, um aumento de tamanho. Tranquilo? E aí? Mas a tradução, beleza, perfeito, dá para a gente entender. Aí a gente avança aqui, olha só que outra palavrinha que eu acho que os irmãos vão identificar também. Alguém consegue identificar essa palavra lá em cima? Sabedoria. Olha só, cara, a gente já gostou do grego aí, cara. Sabedoria. Por quê? O que está escrito ali? Alguém consegue transliterar para o português? Usar as nossas letras? Ó. Vou dar uma colinha aqui, Vou escrever, na hora que alguém identificar, fala, tá? É uma palavra que a gente conhece, tá? Essa primeira letra aqui é o sigma, vai ter o sonzinho de S. Esse aqui é o ômicron, vai ter o sonzinho de O. Essa aqui, tá? Sofia, caraca, aí, não? É aquele momento do arrepio, vocês sabem que eu me arrepio, né? Sofia, é o que está escrito ali. Tem alguma Sofia aqui? Ou alguém tem filho, Sofia? Tem uma irmã, Sofia. Qual o significado da palavra Sofia, do nome Sofia? Sabedoria. Então, às vezes, a gente conhece o grego pelo nome que a gente dá para os nossos filhos.
Perceberam que o grego não é tão complicado? A gente consegue encontrar coisas até no nosso cotidiano? Então vamos avançar mais um pouquinho. Aí aqui a gente tem aqui, ó, essa palavra aqui, adivinha que palavra é essa aqui? Essa aqui é difícil mesmo, tá? Não dá para identificar. Estatura. Mas aí vem uma informação importante. A gente traduziu, né, para estatura, que faz muito sentido, no sentido que ele foi crescendo em estatura, foi ficando maior. Mas ali, essa palavra significa idade. Então é como se ele estivesse crescendo em idade, que faz sentido crescer em estatura. Crescer em idade, cresce em estatura também. Tá? Mas essa palavra, o sentido dela é de idade, como se ele estivesse crescendo, os anos dele foram avançados, tá? Iniquia. Aí vamos avançar aqui. E essa aqui? Que palavra é essa aqui? Graça. Perfeito aqui, ó. Tem graça aqui. Sai, ai meu Deus do céu, fiz uma. Volta. Cadeirinha. Aqui, ó. Graça. E essa palavra é muito utilizada na Bíblia. Em vários lugares a gente vai encontrar essa palavra graça. Tá? Que ali ela tem um finalzinho diferente, porque dependendo da função, as palavras têm uma terminação diferente. Mas ela é caris, tá? A palavra de dicionário dela é mais ou menos isso aqui, tá? Vou escrever aqui mais ou menos se der. É o alfa, rho, iota e o sigma complicado lá de fazer, que parece um S, tá? Essa palavra vai aparecer em diversos momentos na Bíblia, que é o tal do favor imerecido, né? Que a gente sabe que graça é um favor que a gente recebe e a gente não merece. Então, vai ter só essa diferençazinha do final aqui por causa da função que ela está na frase aqui, tá? Cadê? Aqui. Esse finalzinho que você está vendo está um ti aqui, tá? Carit, sei lá. Tranquilo? Então, é a palavra graça, que também não é. Alguns irmãos vão com costume de estudar, vão ver essa palavra caris o tempo todo na Bíblia, porque a Bíblia toda vai falar sobre essa graça, não só nos evangelhos, como nas cartas também, tá? Aí essa aqui, essa palavrinha aqui, Deus, o que está escrito aqui? Pode falar, Bruna, teu filho. Tel. Aqui, ó, a gente aqui tem isso aqui seria o sonzinho, né, de T, tá? Na verdade TH, né? Tá só o T. O E e o ômega, tá? Essa letrinha com W ou ômega. Então a gente vai ter aqui, ó, Tel, que significa Deus. Dá para dizer que a gente associar o ômega com o som de O é um pouquinho complicado, mas é uma palavra do nosso dia a dia, né? O filho do Bruno se chama Tel, vem disso aqui, significado de Deus, tá certo? Aí depois uma conjunçãozinha. Aí outra palavra aqui que é do nosso cotidiano, ó. Essa última palavra aqui, não sei se alguns irmãos querem se arriscar. Alguém consegue se arriscar nessa palavra? O comecinho dá para lembrar algumas coisas. Oi? Não entendi. Não, né? Porque essa letrinha que parece um V ali é o Mi, tá? Então ela tem som de M. Tá? Então eu vou tentar transliterar ela aqui, ó. Só o comecinho, talvez alguns irmãos já lembrem de algumas palavras que têm esse mesmo início. Isso aqui, estou transliterando, estou em grego. Não, sai daqui. Aí vai ter o som de N, que é aquela letrinha parecida um V. Aí a gente tem T, né, que é aquele teta, igual do tel lá. A outra é o Rho, tá? Vai ter um som de R, tá vendo? Minha letrinha aqui. Tá lembrando de alguma coisa? Fala qualquer palavra que começa com antropólogo, perfeito, isso aí mesmo. Caraca, deixa eu escrever aqui embaixo, cara. Esse Ozinho é relativo àquele homem, igual o Wzinho ali, tá? Aí o outro é o Pi. Pi, adivinha qual é o som do Pi? Som de P. Então você vai ter aqui um P. Aí a terminação vai depender da palavra, tá? Não vou nem continuar porque seria de antropos. Isso lembra o quê? Homem, humanidade, ser humano. A gente tem antropologia, que estuda o homem. Antropocentrismo, né? Quando a gente bota o homem no centro. Tudo que tem antropo é de homem. Então vai se relacionar com a palavra de homens. Tá vendo quando tem
tem muita relação com a língua portuguesa, isso traz muito significado para a gente em algumas ocasiões ali na palavra de Deus, tá bom? Então vamos avançar, meus irmãos. Agora vamos entrar no conteúdo mesmo da infância, tá? A infância de Jesus. Lucas, quando ele mais ou menos numa ordem cronológica, a gente vai ter que passear entre Mateus e Lucas, tá? Que eles falam coisas diferentes. Então a gente começa lá com a circuncisão, Lucas capítulo 2, verso 21. Se alguns irmãos aí, eu não vou colocar o texto bíblico direto não, só o próximo slide de Marcos que eu coloquei o texto na íntegra. Mas esse de Lucas e Mateus eu botei só referência para conseguir colocar tudo no slide só. Mas se os irmãos quiserem acompanhar, nesse slide aqui vai ficar entre Mateus e Lucas, só indo de um para o outro, tá? Então a gente tem a circuncisão em Lucas capítulo 2, verso 21. A lei judaica exigia que o menino, ao 8º dia, fosse circuncidado, né, que fosse retirado o prepúciozinho dele lá, e ele ali recebesse o nome. A gente chegou até a comentar, eu acho que foi até pelo grupo lá do WhatsApp, essa questão de ter sido José obrigado a fazer isso, de dar o nome, porque a tradição judaica diz que o pai deve dar o nome. Então foi exatamente no momento em que ele foi circuncidado, ele também recebeu o nome Jesus, lembrando daquela separação também. Ele teve o nome de registro, que é Jesus, e tem aqueles outros nomes que ele é chamado por conta das atribuições dele, como Emanuel e tudo mais, que a gente explicou lá no grupo também, tá bom? Beleza, aí a gente segue para Lucas capítulo 2, do verso 22 ao 38, que é a apresentação do templo. Aqui, nesse trecho, que vai do verso 22 ao 38, a gente vai ter a junção de duas cerimônias, tá? Ao mesmo tempo. Quais eram essas cerimônias? A mãe tinha um período que ela estava impura, né, por conta do parto, então tinha que ficar 40 dias, né, lá longe de tudo. Quando passava esse tempo, ela tinha que se apresentar, fazer um sacrifício lá no templo. E ao mesmo tempo, tinha também a consagração do menino, porque ele abriu a madre da mãe, né? A lei também exigia que o primogênito homem deveria ser consagrado ao Senhor, tá? Isso valia até para os animais. Isso foi também cumprido em Jesus. Então, nesse período tinha essas duas cerimônias acontecendo ao mesmo tempo, tá? O período da mãe, que para nascido menino eram 40 dias, e se fosse menina, se a mulher judia tivesse uma menina, ela tinha que ficar 80 dias, né, de período de impureza, para depois ir lá ao templo fazer lá o sacrifício. Aí os irmãos podem perguntar, por que menino é 40 e menina, a mãe fica mais tempo impura? Não sei, tá? É difícil, né? Tem várias teorias em cima disso, mas a verdade é que a gente não tem uma explicação direta. Às vezes eu lembro aqui de algum detalhe. Tem uma questão numérica lá que 40 dias do menino é 7 mais 33, aí da menina é 14 mais 66, não tem uma jogada numérica ali relacionada a outros números que são utilizados na cultura judaica. Tem uma também, é o fato de serem duas mulheres, né? A mãe e a filha, então são duas mulheres, então o período seria maior de impureza para depois se purificar. Então tem uma série de teorias, né, que fazem até muito sentido, mas a verdade, nua e crua, é que a gente não sabe. A lei exige que para o menino fosse 40 dias, e tinha passado aqui para ela estar lá com ele, e a consagração dele por ter aberto a madre da mãe, né, por ter sido o primeiro filho homem, tá bom? E esse episódio aqui foi interessante. Olha só que detalhe importante, meus irmãos. Esse ponto aqui, ele foi reconhecido como Messias lá, porque a gente tem aquela visão que Jesus veio e os judeus simplesmente recusaram ele. Mas tinha judeu lá dentro, pelo menos dois, que eu me recordo aqui no texto, uma mulher e um homem, que reconheceram, viram lá para o Messias. Então, grosso modo falando, de um modo geral, os judeus realmente rejeitaram Jesus Cristo como Messias, como rejeitam até hoje. Mas tem as exceções, os que estão mais ligados, mais atentos às Escrituras, mais atentos aos sinais, perceberam, esse aí é o Messias, tá certo?
Esse detalhe a gente vai ver nesse trecho de Lucas 22 a 38. Aí aqui a gente chega na visita dos magos, que a gente falou na aula passada, não vou entrar em detalhes aqui, tá? Por que eu coloquei esse trecho aqui? Porque nesse momento Jesus já é uma criança, né? Ele vai ter ali, como a gente falou na aula passada, ele vai ter ali por volta de 2 aninhos, né? Vamos arredondar aqui. Então já é uma criança, já é a infância de Jesus acontecendo. E o que a gente tem ali, que eu expliquei para os irmãos na aula passada dos Magói, que eles eram sábios do Oriente, que viram a estrela, né? Eram astrólogos, sacerdotes e tudo. Então, eles astrônomos, né? Então viram lá a estrela estranha e foram lá atrás. Provavelmente tinham informações de que o Messias viria por conta da Babilônia, que é a terra original deles, ou pelo menos de alguns deles. Então já tiveram contato lá atrás com essas profecias e foram atrás para ver, tá? Então a gente teve esse momento, e eu salientei muito para os irmãos não confundirem com o que está lá em Lucas. Mateus aparece os magos, em Lucas aparece os pastores. Os pastores vão logo no início. Jesus acabou de nascer, o anjo aparece e vão lá visitar Jesus. O que está em Mateus são os magos que vindos do Oriente, que não são bruxos, feiticeiros, nada, a gente explicou na aula passada. Se alguém faltou, depois assistir a gravação, tá? Então a gente tem esses magóis já está no plural, tá? O singular desse aqui é magós. Tá? Só uma curiosidadezinha aqui. Magos. Mais ou menos assim, tá? Isso aqui é o singular, lá já está no plural já. Então nós tivemos na sequência a fuga para o Egito, que a gente comentou na aula passada também. Por quê? Os magos vieram, por alguma razão da parte de Deus, eles chegam em Jerusalém, possivelmente já não orientados pela estrela, né, porque já não sabem onde está, e depois a estrela aparece guiando eles para Belém. Então eles vão direto para Herodes. E Herodes, naquela malandragem, primeiro consultou os caras lá do Sinédrio, aí depois volta nos Magói e fala: vai lá, Gabriel, é lá em Belém que ele está. Vai lá e quando vocês acharem, vem aqui e me fala para que eu o adore. Vocês irmãos vão lembrar desse episódio. Então ele usa de uma estratégia ali para localizar o menino e matar. Só que os Magói lá quando encontram o menino, eles são orientados pelo anjo a não voltar para Jerusalém. Então eles fazem outro caminho. Nisso de fazer outro caminho, o Herodes fica enfurecido e tem aquele extermínio das crianças, que a gente também falou na aula passada, né, que não foi tão numeroso como as nossas mitologias pintam aí, tá? Em torno aí de 20 crianças mortas, que já é uma tragédia muito grande, mas a gente não pode pensar em centenas, milhares de crianças, como às vezes parece na literalidade do texto, como a tradição às vezes tenta empurrar, porque o território lá era pequeno, não dava para ter centenas, milhares de crianças, tá? Só uma revisãozinha que a gente já falou na aula passada. Lembrando aqui também, por que ele definiu 2 anos? Quem lembra? Por que Herodes definiu que ia matar de 2 anos para baixo? Porque ele tinha inquirido os Magói, quando foi que a estrela apareceu? Né? Aí os caras falaram, apareceu em tal data. Ele fez os cálculos, o menino deve estar ali menos de 2 anos. Então vamos fazer uma margenzinha? Jogou 2 anos para conseguir alcançar o menino ali, a idade que provavelmente ele estava. Então essas são as referências que a gente pega para saber ali qual tamanhozinho mais ou menos que Jesus estava em determinados períodos. Isso é uma forma da gente identificar. Então foi uma estratégia dele ter falado, não foi carteado, mata todo mundo até 2 anos, não. Tinha toda uma estratégia por trás. Tá? Aí depois disso, Herodes morre, como eu já falei também, não foi nem uma aula passada, foi outra, que Herodes morreu 4 anos antes de Cristo, dentro do nosso calendário, né? Então o próprio Jesus teve que nascer antes disso, né? Jesus deve ter nascido 6 antes de Cristo, né? Alguma coisa assim. O nosso calendário é falho, tá? Jesus não nasceu no ano 0, não. O calendário foi feito muito tempo depois. Então depois que Herodes morre, por volta do ano 4 antes de Cristo, o anjo vai e aparece para José, pode voltar para Israel, porque os que estavam querendo matar você já morreram. Aí ele volta, só não volta exatamente lá para Jerusalém, porque está o Herodes Arquelau ali governando no lugar do pai, que era muito sanguinário também. Aí ele vai para Nazaré, né, sobe direto e vai ter a vida dele lá em Nazaré, que inclusive é profético que ele vá para lá, porque Jesus precisa ser chamado de Nazareno, então ele precisa viver lá. Ele já tem uma raiz de lá. Não sei se os irmãos vão lembrar que Maria estava grávida lá.
Só que ela desce para Belém por causa do censo, né, que estava sendo feito para numerar o pessoal e tal. Aí eles, como eram descendentes de Davi, né, tanto o lado da Maria quanto José, eles têm que vir responder ao censo em Belém. Aí quando chega em Belém é que Jesus nasce. Então ele cumpre a profecia de ser nascido em Belém, tem raiz de Nazaré e depois ainda volta para Nazaré depois do Egito para viver lá, e quando ele se espalha, o pessoal chama ele de Nazareno porque ele é de lá de alguma forma. Tranquilo? Atropelei um monte de informação aqui, espero que tenha dado para acompanhar. Aí, meus irmãos, quando a gente chega em Lucas, capítulo 2, 39 a 50, nós temos um episódio, né, dele no templo, aquele episódio clássico que ele está lá conversando com os professores lá, com os mestres dentro do templo. Então, o que aconteceu aqui para a gente tentar resumir? Era a época da Páscoa. Quando chegava a Páscoa, os judeus tinham peregrinações para Jerusalém, então vinham de tudo quanto é lugar para Jerusalém para participar dos festejos ali da Páscoa. Como eles cumpriam a lei, José, Maria, isso foi passado também, então eles tiveram que vir nessa peregrinação, como provavelmente vieram outras vezes, né? Mas nesse momento Jesus já estava com 12 anos e a palavra de Deus registra isso. E 12 anos é uma fase muito importante, por quê? Aos 13 anos, Jesus, como qualquer outro judeu, deveria passar pelo Bar Mitzvah, né? Que é uma cerimônia do judaísmo, que ele vai ser considerado um filho da lei, né? Ele vai responder pelas questões da lei ali antes, é como se fosse sair da criança e entrar na fase adulta. Isso acontece aos 13 anos. Então, historicamente, ele, aos 12 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, os pais já começavam a inserir as crianças, porque aos 13 anos ele vai ser um cara da lei, tá? Dentro da cultura judaica. Então, aos 12 anos, ele tinha realmente que estar indo para celebrar a Páscoa com a família, porque depois daquilo ali, vai ser uma realidade obrigatória para ele aos 13 anos. Então, ele estava na portinha. Então, muitos pais judeus já começam essa iniciação antes de completar os 13 anos, para já ir acostumando a criança. Tranquilo até aí? Conseguiram acompanhar por que Jesus estava descendo aqui? Tinha muita significação dentro da cultura judaica essa descida aqui. Então ele vai e desce, né? Vai para Jerusalém, aí tem lá a Páscoa, já falei da idade dele, né? E quando eles estão voltando para casa, o texto diz que é caminhada de um dia. Longe pra caramba, não falta. Pô, cadê Jesus? Né? Já estava voltando a caravana, um monte de gente voltando, cadê Jesus? Isso pode parecer estranho para a gente, que pai e mãe desnaturado, mas isso era muito natural, porque uma criança de 12 anos, até hoje em dia, a gente já vê muito espertinha, poderia estar em qualquer outra parte da caravana, com os amiguinhos, com outros adultos, né, aprendendo, ensinando, fazendo alguma coisa, e aquela caravana gigante estaria em algum lugar. Então eles estão caminhando, papo de um dia de caminhada, e pô, cadê esse menino, cara? Aí começa a procurar, vai voltando, não acha, no final eles voltam lá para Jerusalém para localizar. Quando chega lá em Jerusalém, onde é que eles vão encontrar o menino? Dentro do templo, conversando ali no estudo com professores. Eu até salientei aqui, meus irmãos, a gente vai, algumas traduções desses irmãos abrirem o texto, provavelmente está escrito doutores, tá? Serve para a gente? Serve. A gente precisa entender de onde vem esse negócio de doutor. Quando a gente fala doutor na língua portuguesa, a gente lembra do médico, lembra do advogado, né? Ou então lembra daquele cara que sabe muito alguma coisa. Não, o cara é o doutor no assunto tal. A gente eleva a palavra de doutor, né, a um patamar elevadíssimo aqui na língua portuguesa. Mas esse doutor que está ali, tinha seu grau elevado? Tinha. Mas eram professores. Ponto final. Eram mestres da lei que estavam ali. Por que a gente sabe disso? A palavra que está ali no lugar de doutor, não tem nenhum doutor em grego, não. É essa que está aqui em cima. Didáskalo. Didáskalo lembra o quê? Didática, não lembra? Esse é um professor. Tá? Então esse termo que está ali originalmente é relativo a professor, ponto final. Por que a gente tem o doutor na nossa Bíblia? Porque passou pelo latim. O latim tem a palavra de ensinar, que é docere, né, de docere, lembra, docente. Passou para doctor, né? Doutor é o professor em latim. Aí a gente, para traduzir em português, trouxe do latim e botou doutor. Aí pode causar essa impressão errada nossa, que os caras são doutores em alguma coisa, mas eles eram professores, ponto final, tá? O próprio texto em grego está escrito ali. Então vamos lá. Por que é que me procurava? Isso aqui é a resposta, né? Quando Maria chega para menino, o que você está fazendo aí?
né? Uma boa mãe perguntando o que ele estava fazendo lá. A gente está procurando você, tem 2 dias que a gente está te procurando. Fala com as minhas palavras, tá, irmão? Não falo desse jeito, não. Aí que Jesus responde: por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Ele meio que dá um corte nela, assim, dentro de uma sabedoria muito acima do que ela estava entendendo. E a gente pode até ter a sensação que houve uma malcriação ali, né? Tô fora na mãe, mas tu está fazendo o que aqui? Pô, tu sabe que eu tenho que estar aqui, não? O negócio não foi bem assim, não. Até porque o texto na sequência, logo na sequência, depois que ele fala isso, primeiro, os pais não entendem, né? Está querendo dizer esse negócio de meu pai, né? Deve estar se referindo a Deus, é o pai terreno, né? Então o texto diz que eles não compreendiam esse tipo de coisa que Jesus estava falando, que estava além do conhecimento. E a gente também está acostumado a Jesus fazer algumas coisas com as palavras, às vezes até para que a gente não entenda determinados pontos, né? O próprio texto bíblico fala, Jesus usando parábolas para que alguns não entendam, e algumas vezes para que a gente possa pensar, usar o nosso raciocínio, até porque lá na frente a gente vai ver a mãe considerando, né? Eu botei que guardava as informações, não sei como é que está no texto aí, tipo assim, ela considerava essas informações constantemente, ela ia meditando nas coisas que Jesus fazia e falava. Então, tudo aquilo que Jesus fazia mexia com o interior dos pais também, tá? E o detalhe mais importante, para que os irmãos não pensem que Jesus estava revelando aqui, a gente vê aqui, já no caminho para Nazaré, ele volta, ele obedece, tá? Voltando para Nazaré com os pais. Então, os pais foram lá e falou aquilo, e depois foi com os pais, naturalmente, considerou a autoridade dos pais. E o texto é muito claro, está escrito lá, era-lhes sujeito. O que é esse era-lhes sujeito? Jesus era sujeito a eles, tá? Então Jesus obedecia a eles, mandou aquela teologia ali, mas depois não, pai e mãe, e reconheceu, e teve o expediente humano, como a gente falou na aula passada. Jesus teve vivências naturais, né, de obediência aos pais, cumprimento da lei, crescimento em sabedoria, em conhecimento, estatura. Então teve todo um avanço normal, humanamente falando, apesar de ter todas as prerrogativas divinas. Tranquilo? Então, isso que a gente entenda, faça essa separação. Parece que ele deu uma bronca na mãe, mas logo embaixo o texto é muito claro. Ele era sujeito aos pais e seguiu para Nazaré normalmente. Os pais realmente pegaram ele e levaram para casa. Então vamos lá. Aí aqui, meus irmãos, eu só botei uma referência que está em Marcos, falando estritamente da infância de Jesus. A gente vai encontrar Lucas e Mateus. Mas em Marcos tem um texto que eu encontrei assim, muito interessante, que de alguma forma faz menção à infância de Jesus Cristo. Olha só. E partindo dali chegou a sua pátria, e seu pai, né, foi para Nazaré, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo admiravam, o pessoal, todo mundo admirava o que ele estava fazendo, né? E o pessoal dizia, né, de onde lhes vêm essas coisas, e essa sabedoria esta que lhe foi dada, e como se faz essas maravilhas, suas mãos. Ele estava fazendo um monte de coisa, ensinando um monte de coisa, o pessoal todo maravilhado. Olha só que interessante, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Eu tenho imagem da irmã. E não estão aqui conosco suas irmãs? Ele estava fazendo maravilhas, ensinando grandes coisas, fazendo milagres, e o pessoal fez referência à história que eles conheciam de Jesus, né? Lembrando quem era a mãe, quem eram os irmãos. Então a visão que eles tinham, para inclusive se escandalizar dele, depois eu vou falar sobre essa palavrinha aqui, escandalizar, para ele se escandalizar e desconsiderar Jesus, eles tiveram que fazer menção àquela vida natural que Jesus teve como uma criança normal. Isso vai ajudar até a gente entender por que os evangelhos apócrifos sobre a infância de Jesus são tão mirabolantes. Porque pensa comigo, se Jesus tivesse feito grandes milagres, fizesse grandes coisas quando era pequenininho, como a gente vai ver nos textos apócrifos, essa galera não ia se escandalizar. Está vendo ele fazer milagre agora? Pô, lá atrás ele tinha feito também. Ia achar estranho. O que eles estão fazendo aqui é descaracterizar Jesus. Isso aí é o filho do carpinteiro, as irmãs dele aí, criança, não sei o quê. Eles consideraram, mesmo tendo visto grandes coisas.
Aí Jesus vai até dar uma lição muito profunda aqui, ó. Não há profeta sem honra. Só essa parte aqui, primeiro, tá? O início nem está falando, profeta tem honra, tá? Não há profeta sem honra. Essas duplas negações confundem a cabeça da gente. Ele está dizendo o seguinte: profeta tem honra, naturalmente. A não ser que, aquele sinal ali, a não ser na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, o profeta tem honra, mas na tua terra, ele vai fazer uma gradação, vai se aproximando cada vez mais. Na terra, pátria, né? Pátria, parente e na sua casa. Nesses lugares o profeta não tem honra. Então ele estava dizendo o seguinte: aqui, ó, que a galera conhece ele, vão desconsiderar mesmo. Ele estava confirmando aquilo. E sabe o que é mais interessante? Nesse momento aqui, ainda sabendo disso, Jesus fez milagre na sua terra, pregou na sua terra, porque isso é uma vivência nossa do dia a dia, né? Às vezes a pessoa conhece a gente desde a infância, sabe as artes que nós fizemos, as coisas erradas que nós fizemos, vão desconsiderar, mas ainda assim Jesus fez, assim como nós, né, independente do que nós fizemos de errado. Não, concentrando que a gente começa a pregar. Vamos voltar aqui para os estudos. Conseguiram alcançar a ideia, né, irmãos? É que eu fico perplexo aqui, irmãos, que a gente ao longo da nossa história de escola bíblica, a gente se perdeu muito nas escolas bíblicas. Ao invés de focar no ensino, a gente começa é tentador de pregar aqui. Aí a gente começa a entrar na palavra, querer dar lição de moral, querer fazer a aplicação pessoal do texto, entra em política, né? A gente viveu muito isso nas EBDs, né? A gente perde conteúdo. Mas esquece, aí é coisa para o pastor depois do culto, tá? Fazer a aplicação disso nas nossas vidas, amém? Não é para eu falar não. Esse é aquele momento que você tem que puxar minha orelha. Irmão, volta para o texto, não é para pregar aqui. Não há profeta sem honra aqui, beleza. Então conseguiram perceber que no versículo 3, eles estavam fazendo menção à história anterior de Jesus. Então por isso que eu trouxe ele, para a gente ver que as pessoas tinham essa visão daquele Jesus que cresceu lá em Nazaré e teve uma infância normal, ao passo deles falar: eu sou um menino aí. E eu falei que eu ia explicar o escandalizar. A palavra escandalizar, ela vai ter um significado de tropeço, armadilha. Estou só resumindo aqui, tá? Mas tem um significado que eu acho muito interessante, que a gente tem que guardar até para o nosso dia a dia. Ela vem do grego escandalizo, que significa afastar-se, né? Dá até um sentido. Se eu tropeço em alguma coisa, eu me afasto, me distancio, me impeço de continuar aquele caminho, né? Então o sentido de se afastar, ele é muito aplicado em diversas situações. Quando a gente está escandalizando, a gente não está espantando a pessoa no sentido da pessoa ficar assustada, né, alvoroçada com alguma coisa que aconteceu. Você está afastando ela. Então nesse sentido aqui, acho que se aplica a esse entendimento. Eles acabaram se escandalizando no sentido de se distanciar, se afastar de Jesus a partir do momento que eles perceberam que era só o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de um monte de gente que estava ali também. Era alguém comum, tá? Se ele tivesse vindo de fora fazendo aquelas coisas, que a gente, né? Veio um cara misterioso de fora, um cara veio das Arábias, um profeta lá do Oriente, a gente, caraca, sabe nada da história dele. Mas quando é um cara da nossa rua fazendo maravilhas no nome de Deus, o cara ficava bebendo aí, agora vem com esse papo de a gente descredencia o cara. Então é o que a gente vê aqui, tá bom? Então eles se escandalizaram, né, no sentido de se afastar de Jesus Cristo. Então vamos lá. Aqui, irmãos, vamos falar fora da Bíblia, tá? Rapidamente, do tempo urge. A gente tem fora da Bíblia, a gente tem o Evangelho da Infância, de Tomé, depois a gente vai ver o de Tiago, tá? Esse texto aqui, a gente vai ver Jesus um tanto quanto rebelde. Isso aqui é texto apócrifo, tá? Eu destaquei lá, fora da Bíblia. É um texto apócrifo, não é considerado no cânon bíblico de ninguém. Então a gente tem aqui um texto que não foi inspirado. Então o que a gente vai ter lá? Se você só ler o texto, você vai até ficar maravilhado com algumas coisas que está fazendo com criança, tem filme retratando isso. Só que, como com um olhar mais atento, a gente vai ver que ele é um Jesus meio rebelde, tá? Vou tentar seguir ali para tentar ir lembrando de alguns episódios, tá? Ele tem domínio sobre a natureza, até aí tudo bem. Ele cria, né? Ele faz uns pardaizinhos de barro, só que no sábado, aí vem os fariseus lá, tá fazendo coisa de barro aí no sábado, não pode fazer nada no barro, aí ele clama com o pai, aí o pai vai e chama a atenção dele, aí ele vai e bota os pardaizinhos para viver e sai voando. Então, um negócio bonito, né? Atrativo, mas vamos seguir. Isso aí até aí dá para a gente aceitar um pouquinho.
Aí tem um episódio de purificação de águas, aí ele transporta a água usando a capa, não sei como é que ele fez aquilo, né? Transportando lá na capa, ele leva a água, o pessoal não estava conseguindo tirar. Tem a multiplicação miraculosa da colheita, tá aí tranquilo. O alongamento da tábua de carpintaria, o pai tem um negócio lá que tinha umas tábuas, acho que era uma cama, se não me engano, que tinha que fazer. Aí uma tábua era menor do que a outra, não ia dar certo, aí o pai desesperado que tinha que entregar lá, o pai José, tá? Que era carpinteiro também. Então tinha que entregar lá, caramba, agora essa tábua é menor, aí ele vai e alonga a tábua e bota o tamanhozinho da outra, né? Um negócio bonito de se ver, né? Mas cuidado, por enquanto tá bonitinho. Então tem esse episódio. Aí nós entramos em alguns trechos de conflitos e punições. Ele começa a se vingar das pessoas. Tem um menino que esbarra nele, vai e mata o menino, sabe? Outro só esbarra. Tem outro episódio, eu acho que esse eu nem coloquei ali. Tem outro episódio que é muito curioso, né? Acho que eu não botei ali não. Depois quando a gente ler eu vejo se tá. Tá brincando no terraço. Imagina, olha a cena, cara. Tá brincando no terraço com outras crianças. Uma das crianças cai do terraço, morre. As outras crianças metem o pé. Aí os pais do menino que morreu vai lá em cima, que eles encontram Jesus, começa a acusar: foi você que empurrou meu filho, ele está morto agora, não sei o que, E Jesus se defendendo, falou: não fui eu. Aí foi, não sei o que, aquela acusação toda. Aí Jesus vai e vira para o menino morto, né? Desce do terraço, fui eu que te empurrei? Aí o menino levanta: não, senhor, pode voltar a dormir. Ele não vai e morre de novo. A situação assim que tu fala: caraca, mas o negócio é. Podia até deixar o menino vivo e só levanta o menino para falar que não foi ele. Então tem essas coisas, né, bem mirabolante. Mas cuidado, eu falo porque eu vou ler esse livro. Calma, lê a Bíblia primeiro, tá? Que é perigoso isso aqui. Deixa eu ver se tem mais algum episódio interessante que eu lembro. Consequências criminais desafiaram e feriram, incluindo o filho de Anás, criança descuidada. Se criança descuidada é aqueles barra nele, ele vai e mata. Aí depois ele ressuscita todo mundo que ele mata. Tem um professor que morre também, ressuscita. Aí fica essa brincadeira de mata, volta. Os acusadores cegos. O segundo mestre, tem pelo menos, se eu não me engano, uns 3 mestres. O primeiro não aguenta ele, fica envergonhado, aí devolve ele para o pai. Aí depois tem o segundo mestre, acho que ainda tem um terceiro. Restauração à vida de Zenão, um bebê recém-nascido. Essa parte de curas e ressurreição, ele devolvendo todo mundo. Aí o pessoal ressuscita, o pessoal é curado. Cura a mordida de uma cobra. Aí no final, a gente tem a sabedoria incomparável. O texto vai terminar voltando ali para os ensinamentos do templo aos 12 anos. Aí no finalzinho vai voltar para a Bíblia. Vai ter um texto lá semelhante ao que está na Bíblia lá, né? Na literalidade, tá? Então, você vê um Jesus meio diferente, né? Aí eu botei aqui, irmão, só para a gente entender bem, eu botei por que o Evangelho de Tomé, desculpa, hoje lá saiu errado na registração, tá? Porque o Evangelho de Tomé não faz parte do cânon. Ele é atribuído a Tomé, mas estudos em cima deles remetem ele para o século II depois de Cristo. Então ele tem uma falsa autoria, né? Um pseudo-epígrafo. O pessoal provavelmente, depois do ano 200, foi lá, escreveu, atribuiu a a Tomé, então deu uma credibilidade. Esse aqui é o livro de Tomé, misterioso aqui, como é que foi a infância de Jesus. Aí o pessoal: caraca, Jesus pequenininho. Só que a gente não tem registro da história da igreja primitiva utilizando esse livro. A gente não tem ligação com textos sagrados. Então, fora a questão histórica mesmo, com ensinamentos que provavelmente remetem ao século II depois de Cristo, tá? Então a gente tem um comportamento incompatível com a Bíblia, como eu expliquei aqui para os irmãos, né? Ele esbarrava nele, matava o garoto. Então parecia um Jesus rebelde que estava aprendendo, né? Então tem muita dificuldade da gente conseguir conciliar isso com Jesus perfeito que a gente conhece das Sagradas Escrituras. Contrasta o crescimento em sabedoria e graça, vai contrastar com o que a gente viu na própria Escritura, falando que ele cresceu em sabedoria e graça. O texto bíblico não fala que ele cresceu em rebeldia, matando os outros, depois ressuscitando. Compromete, né, a natureza santa e perfeita de Cristo, como a gente já falou. E tem influência de tradições populares e lendárias lá da época, né? O pessoal falava de Jesus quando começaram a misturar os assuntos de lendas lá.
Não tem testemunho apostólico, isso é importante, os apóstolos não falaram nada do Evangelho de Tomé. Ausência de uso das igrejas primitivas, se você pegar as utilizações, os registros da utilização em cultos, acho que botei o penúltimo ali, não tem evidência de pessoa usando esse conteúdo em cultos, em liturgias da igreja primitiva. Os principais líderes da igreja antiga ignoraram ou rejeitaram esse livro. Então, lembra, tem muito testemunho para que isso não tenha nada com a Bíblia Sagrada, tá? Então toma muito cuidado com isso. Agora, rapidamente, ainda sobre a infância fora da Bíblia, o Evangelho também de Tiago, tá? Também apócrifo, tá? A gente tem esse livro aqui, ele vai falar muito de Maria, vai chegar lá nos pais de Maria, o nascimento de Maria, vai vir descrevendo lá, e tem algumas coisas também que são bem curiosas, falando de José. Nesse livro vai retratar José como um velho, quando ele se casou com Maria, ele já era velho, era viúvo e tinha outros filhos, uma visão que a gente não tem registrada na Bíblia Sagrada, mas está nesse Evangelho. Então fica trazendo coisas novas que a gente não consegue associar a nada na Bíblia. A Bíblia não fala que ele era velho, mas também não fala que ele não era velho. Tudo bem. Então por isso que alguns vão aceitar esse tipo de conteúdo, tá? Mas a gente não consegue, Tem também um texto que eu botei aqui também, da questão da virgindade de Maria. Deve estar em algum lugar aqui no texto. Tem um momento lá que Jesus nasce, aí as parteiras, depois de Jesus nascido, fazem o teste de virgindade de Maria, para ver se ela é virgem. E assim, biologicamente, vamos considerar uma gravidez como a de Maria. Não teve relação com o marido, então continua grávida enquanto está grávida, continua virgem enquanto está grávida. Depois que a criança nasce no parto normal, naturalmente vai romper a parte física da virgindade da mulher, o chamado ímen. E nesse texto mostra isso, a mulher vai lá e faz o teste para ver se ela é virgem depois que Jesus nasceu, como se e ela comprova lá e ela fica desesperada, não sei o que, e ela me arrependo de ter duvidado, não sei o que. Então o livro ele vai conduzir a gente para uma doutrina católica da virgindade perpétua de Maria, que veio bem depois, não veio na igreja primitiva, tanto que a Bíblia nem fala sobre isso, Então tem algumas coisas que dá a sensação que foram escritas de forma tendenciosa para defender uma fé que já existia. Conseguiram alcançar a ideia? Então isso a gente tem muito nesse Evangelho aqui. Então tentar pegar alguns pontos ali, a origem de consagração de Maria, a angústia de Joaquim e Ana pela infertilidade, que são os pais de Maria e tal. Maria nasce consagrada no templo, nutrida por anjos. Casamento, anunciação, José escolhido milagrosamente. Parece que tem uma votação lá e cai em cima de José para ele poder ficar com Maria, que Maria estava vivendo um tempo nesse livro. A anunciação do anjo Gabriel ocorre enquanto ela fia o véu, ambos são testados, aí tem teste lá de água da repreensão para ver se eles eram puros. E isso aqui, que eu não botei aqui, aquele detalhe que eu falei, ele nem querendo Maria, porque ele já se considera um velho, com filhos e tudo mais, era um viúvo nesse livro. O nascimento milagroso, o caminho do senso, natureza para se movermos a José. O nascimento de Jesus se dá em uma caverna, e existe tradição realmente que se linka a isso de que o estábulo lá, onde tinha a manjedoura, poderia ser numa caverna. Isso é possível historicamente. Então esse livro trata diretamente do nascimento de Jesus numa caverna. Aí aqui a gente já fala da virgindade de Maria testada pelas parteiras, adoração e perseguição. Aí depois no finalzinho vai se aproximar de coisas que estão na Bíblia mesmo, visita dos magos, guiados pela estrela e tal. Igualzinho o outro, quando vai chegando no final, o cara volta para a Bíblia. Tipo assim, vou dar uma credibilidade em tudo que eu inventei aqui, vou colocar a Bíblia aqui agora para ver se o pessoal acredita. Mas muita coisa assim lendária, muitas coisas místicas que o pessoal acrescentou nesse livro. Então toma muito cuidado com isso, tá, irmão? Só alguns detalhezinhos aqui. Por que, de novo, eu errei lá a digitação? Porque provavelmente eu copiei o título. Ele hoje lá não é o Evangelho de Tiago, não faz parte do cano. Ele é atribuído a Tiago, mas foi escrito também no século II e diante.
Nós temos doutrinas desenvolvidas posteriormente, uma questão que eu falei da virgindade perpétua de Maria, isso foi desenvolvido pela Igreja Católica depois, então vai defender isso no livro. Tem detalhes sobre o nascimento de Maria e seus pais, né, nessas doutrinas que foram desenvolvidas posteriormente. Tem informações ausentes nos evangelhos canônicos, aquilo ali a gente não encontra no Mateus, Marcos, Lucas, João, não tem paralelo para dar uma credibilidade, a não ser no finalzinho do livro, né? Reflete uma teologia que estava em desenvolvimento naquela época. Em desenvolvimento na época. Elementos lendários e dramáticos, né? Espero uma série de coisas que, né, só para dar uma motivada no texto. Parteiras verificando, né, como eu falei, a virgindade de Maria após o parto, narrativas detalhadas e simbólicas do nascimento de Jesus, então tinha muita informação, os detalhes, né, com relação àquela situação ali do parto. A gente não encontra paralelo na Bíblia para dar uma justificada. Falta de aceitação universal, ou seja, esse conteúdo ele era popular em alguns lugares, mas não teve uma aceitação ampla da igreja, não foi reconhecida pelas principais lideranças da igreja lá atrás. Então a gente pode com tranquilidade descartar esse conteúdo, talvez alguma coisinha histórica ali, talvez, mas não é um livro para a gente chegar e pegar. Vou ler esse livro só de curiosidade, tá? Mas se fortalece na palavra primeiro. Então vamos lá, meus irmãos, só aquela recapitulaçãozinha rápida, né, que a gente sempre faz, só para lembrar o que a gente falou e guardar aqui no coração. Alguém tem alguma coisa para acrescentar, meus irmãos? Alguma coisa até aqui? Não? Tranquilo? Então vamos lá. Sobre a infância em Mateus, o que a gente lembra aqui? Teve a visita dos magos, que na verdade são os magói, né? Nós temos a fuga para o Egito e temos o retorno para Nazaré depois que Herodes morre. Tranquilo, né? Na infância em Lucas, nós temos a consagração, lembrando que ele foi reconhecido lá como Messias, tá? Isso foi bem claro. Ele foi visto como Messias naquele momento por algumas pessoas. Nós lembramos também que teve o episódio da Páscoa, o quão importante foi ele com 12 anos ir lá e viver aquela experiência, né? Porque era um rito judaico que tinha que ir, peregrinação para Jerusalém, e essa experiência dele ter sumido e ele estar no templo resolvendo as coisas do Pai, e o retorno dele é aquele ponto que ele salientou ali, a questão da obediência. Por mais que ele tivesse sumido, ele era sujeito aos pais, tá? Jesus cumpriu como exemplo até de um filho padrão, né? Respeitando os pais, obedecendo os pais. Ele poderia tranquilamente falar: o que você está fazendo aqui? Volta, vai para Jerusalém, estou aqui fazendo o meu trabalho. Poderia ter dado tinha todo o poder ali, estava acima. A própria Maria reconhecia a autoridade dele, porque sabia que ele era o Filho de Deus, mas ainda assim, ele falou: estou aqui resolvendo o negócio do meu pai, mas vamos para casa. Tá, vamos para casa. Tá? E ele era sujeito aos pais, tá bom? Aí a gente falou dos dois apócrifos, né? De infância em Tomé e em Tiago, que são apócrifos. Em Tomé, falando sobre o domínio sobre a natureza, os pardaizinhos, que ele deu vida, né? Conflitos e punições, o pessoal vacilava com ele e já castigava. O professor era mais rígido, ele ia matar, botava doente. Então ele tinha uma série de vinganças nesse livro apócrifo. Teve curas e ressurreições, inclusive ressurreições daqueles que ele mesmo matou, tá? E no final conclui ali com a sabedoria e inteligência, voltando para o texto sagrado, remetendo a textos bíblicos mesmo, tá? E quando a gente chega em Tiago, Tiago apócrifo, tá? Nós temos a origem de Maria. Esse texto vai começar desde antes do nascimento de Jesus, vem contando a história de Maria. Nós temos a questão do casamento, a pureza deles dois, que são testadas, apesar de que remonta ali um José já idoso, com filhos, rejeitando Maria, porque ele não ia ter condição de casar com ela nova daquele jeito. Então tem toda essa questão. E o curioso teste de virgindade após o parto. E também a gente tem ali um episódio de perseguição, tá? Que está na Bíblia, né? Vai remontar a perseguição de Herodes na Bíblia. Tranquilo, meus irmãos? Deixo como referência aqui para a leitura dos irmãos os dois textos bíblicos, tá? Que a gente fez menção aqui. Leiam em casa, que os irmãos vão guardar mais informações do que foi falado aqui, que vai estar a literalidade do texto. Pela brevidade, só consegui ler na íntegra o que estava em Marcos, tá?
mas esses dois aqui retratam bem a infância de Jesus. Mateus 2 e Lucas 2, simples assim, tá? Só que o Lucas 2 vai começar lá no 21. Ali é Lucas 2 todo, fica mais fácil decorar. Mateus 2 e Lucas 2. Irmãos, alguma dúvida, algum acréscimo, algum compartilhamento? Os irmãos querem falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então a gente aqui, só com relação à próxima aula, que vai ser a aula 6, nós vamos falar sobre o chamado, né? A convocação dos discípulos de Jesus. A gente vai mostrar como Jesus formou a sua equipe, a diversidade, né? Eles eram diferentes, os discípulos, e eram simples. Isso traz muitos ensinamentos para a gente, mas esse não é meu papel aqui. O chamado dentro da atividade pessoal de cada um, a gente vai ver que Jesus explorava o que o cara fazia muitas vezes para chamar, vem e faz isso aqui, está fazendo isso aí? Vem aqui e faz isso aqui comigo. Né? Então Jesus vai explorar o que o cara já era ou o que já fazia para o ministério. Tá? Então a gente vai falar sobre isso também um pouquinho. Os princípios radicais do discipulado. Existe um custo, né, uma renúncia para seguir a Jesus Cristo, a gente sabe disso, e uma forma, né, de Jesus ensinar, ele ensina a gente estar com Ele para depois ser enviado. Então ele vivencia o discipulado muito próximo para depois enviar. É bem diferente da gente estar aqui, só passo o conteúdo e depois vocês vão por aí fazendo as coisas. Né, grosso modo, como a gente está fazendo aqui, né, eu estou passando conhecimento, depois eu envio, cada um vai com. Não, Jesus estava colado com eles, né, vivendo com eles no dia a dia, aí depois disso que ele envia. A gente vai falar sobre isso também na próxima aula. Tá bom, meus irmãos? Então, pela graça de Deus, a gente encerra, tá passando um pouquinho do horário, porque o início também atrasou um pouco quanto de questões técnicas com a projeção, mas graças a Deus deu tudo certo, dá tempo do ministério cantar, ensaiar. E estamos encerrados. Vamos colocar de pé para a gente orar? Para agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que ouvimos da Tua parte, tudo que lemos, Senhor Deus. Peço que nós continuemos, ó Pai, aprendendo em cada dia. Toca nos nossos corações, ó Deus, para mergulharmos com profundidade nas Tuas Escrituras, para que a gente possa aprender, ó Deus, tudo aquilo que Tu queres que a gente aprenda, Senhor Deus. Sabemos que tem muita coisa, a quantidade que nós sabemos é ínfima, Pai, se comparado a tudo que temos a aprender de Ti, Senhor. Mas queremos mais, temos sede, ó Deus, de conhecimento. Obrigado pela nossa disposição de estar cedo aqui, Senhor, para aprender mais de Ti. Estamos certos, ó Pai, do Teu agrado nisso. E Te louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai, por esse Teu carinho, por esse Teu amor por nós e permitir que nós aprendamos da Tua palavra. Orienta-nos, ó Deus, ao restante desse dia. Abençoa-nos, ó Deus, nesse culto que iremos render a Ti daqui a pouco. Abençoa o Ministério de Louvor, que vai se preparar também. Os demais irmãos, ó Pai, da mídia, da recepção, os irmãos da ordem do culto, todos vão se preparar agora. O Pai já vai ungindo o coração, as mãos, os pés, a boca, Deus, de cada um aqui que está pronto a trabalhar na Tua obra nessa manhã. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Até semana que vem.